Oi, pessoal, bem-vindos de volta. E se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Angélica, terapeuta floral. Trabalho com florais de bar, tarô, baralho cigano, né? Tudo isso aí juntos ou separados na terapia. Então, se você tiver vontade de saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, quiser marcar uma sessão de terapia comigo, entra no link que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição para você conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Bom, e hoje a gente vai falar sobre medo, né? 5 passos para lidar com o medo. Esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos que a gente vai ter aqui no canal sobre medo. Esse primeiro vídeo é mais um passo a passo para a gente começar a entender essa questão do medo e começar a trabalhar. O segundo vídeo vai ser uma meditação guiada para você começar a se dessensibilizar ao medo, né? Através do pensamento, das emoções e da visualização. E o terceiro e último vídeo da série vai ser uma tiragem de cartas, né? Que aí vai ser, cada pessoa vai escolher um montinho de cartas que mais tem a ver, que mais chama atenção, para ver qual a orientação da espiritualidade e das cartas de tarô para a sua questão dos seus medos. Então, começando hoje com esse primeiro vídeo, que são aí 5 passos para lidar com o medo. O medo, ele é uma emoção inata do ser humano, ou seja, ele acompanha o ser humano ao longo do tempo, né? E ele tem muito a ver com uma questão de sobrevivência. São emoções que nos preparam para sobreviver, né, às dificuldades do dia a dia, da rotina. E o medo ele vai evoluindo ali ao longo do tempo, né? Se a gente for pegar os homens das cavernas, por exemplo, que viviam ali naqueles tempos, nos primórdios, né, da humanidade, eles tinham medo do quê? Medo de serem devorados por animais, né, selvagens. E aí eles tinham aquele impulso de correr, o estresse, o cortisol era bem alto. Ao longo do tempo, os medos vão mudando, né? Começam aquele medo de não ter dinheiro, medo de não ser bom bastante, medo de morrer, medo de não conseguir se relacionar, enfim, né? A humanidade vai evoluindo. O medo é uma emoção inata, né? Fica ali salvo junto com a gente, mas vai modificando ao longo do tempo, porque a vida muda, né? As experiências mudam, mas aquela emoção ainda tá ali. Então, às vezes, o homem da caverna que tinha o cortisol alto porque tinha medo de ser devorado, você hoje tá com cortisol alto porque tem medo de não dar conta, né, da sua rotina, das coisas que você faz. Então a gente tem duas situações completamente diferentes, com gatilhos diferentes, mas com a mesma emoção, que é o medo. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão. Como a gente pode começar então a trabalhar o medo? O primeiro passo é você identificar. Identifique o seu medo. Por quê? A gente só consegue trabalhar na gente aquilo que a gente consegue saber que existe. Se eu não sei que eu sofro por algo e que aquilo me faz mal, eu não vou trabalhar essa minha característica. Então, identificar o medo é importante para que você saiba no que você precisa trabalhar, no que você deve trabalhar. Então, identifique os gatilhos, identifique o momento que isso ocorre, por que ocorre, identifique as sensações que você sente no corpo, são sensações diferentes para cada tipo de medo, para cada tipo de angústia, né? Identifique isso. Eu gosto bastante de compartilhar com vocês a questão de escrever sobre as coisas, porque quando a gente escreve, a mente vai clareando e ela vai puxando informações. Então, eu sempre digo para minhas clientes de terapia, escreva sobre medo, escreva sobre essa angústia que você está sentindo para que você identifique de uma forma mais ampla, tá? Então, o primeiro passo é identificar os medos. O segundo passo é racionalizar sobre esse medo. Esse medo que você escreveu, que você contou aí no seu caderno que você tem, é um medo que faz sentido ou é um medo infundado, que não tem sentido para a vida que você leva hoje, para a pessoa que você é hoje, para as características que você tem? Vocês sabem que muitas vezes nós temos uma visão deturpada de nós mesmos? Já aconteceu comigo muitas vezes de eu achar que não tô sendo boa o bastante em algo que eu tô fazendo e alguém falar assim pra mim, nossa, mas você faz isso de uma maneira tão legal, tão espetacular. Eu falo, nossa, será que é tudo isso mesmo, né, que estão vendo? Por quê? Porque a gente cria uma visão deturpada de que às vezes a gente não vai conseguir algo, de que às vezes a gente não é bom o bastante pra algo, né? E é bom a gente racionalizar
e trazer para o aqui e agora essas informações. Elas são realmente verdadeiras? Esses medos que eu estou sentindo, eles fazem sentido nesse momento da minha vida? Para a pessoa que eu sou, para as experiências que eu tenho, para as ferramentas que eu tenho que trabalhar? Uma questão muito interessante sobre o medo, gente, é que a gente nunca vai deixar de sentir medo. Por quê? Porque ele é uma emoção inata muito ligada à questão da sobrevivência, ao instinto de sobrevivência. Porém, a gente vai ter ferramentas que vão nos ajudar a trabalhar esses medos de uma forma mais inteligente, mais emocionalmente ali racional, né? Então não é que você vai assistir essa série de 3 vídeos, de repente vai fazer uma terapia comigo aqui e vai falar assim, não, Angélica, agora eu não sinto mais nenhum medo. Pelo contrário, os medos eles vão continuar existindo de uma forma ou de outra, em um assunto ou outro. Porém, quais as ferramentas você usa para lidar com eles e não deixar que eles paralisem a sua vida? É isso que é importante e é isso que a gente tem que ter em mente. Então, o segundo passo, racionalize sobre o medo, pense nas ferramentas, pense se isso faz sentido, tá? O terceiro passo é converse sobre o seu medo. Você conversa sobre o seu medo com as pessoas, mas faça isso com pessoas confiáveis, empáticas e pessoas que te entendam. Porque muitas vezes a gente pode conversar sobre o medo com qualquer pessoa, com aquele coleguinha de trabalho que não entende nada, que tá lá afoito, afoita, e não vai te dar nenhuma informação relevante, e aí você sai pior ainda, porque a pessoa ou ela diminui o seu medo, né? Ela fala assim: "Ah, mas isso é besteira, você tá sentindo medo disso", né? Mas porque é um medo seu. E você sente, então você sabe o quanto dói, né? Então converse com pessoas que sejam empáticas e que consigam entender essas questões. Então pode ser um terapeuta, uma terapeuta, pode ser a mãe, pai, amigo, irmão, ou um amigo assim, né, que é uma pessoa muito legal, de uma amizade longa. E aí você pode conversar para desabafar e entender o ponto de vista do outro. Lembrando que o ponto de vista do outro não precisa ser o seu, mas ele vai te ajudar a clarear melhor essas questões. E talvez conseguir até ver o medo de uma forma diferente. O quarto passo é você considerar mudanças de hábitos. Quando a gente tem um medo muito frequente na nossa vida, é bom a gente avaliar os hábitos que a gente está tendo. Hábitos alimentares, hábitos de movimentação, exercícios físicos, hábitos de pensamento, quais os pensamentos que a gente tem alimentado na mente, né? Que tipo de pessoas a gente está seguindo ali nas redes sociais, qual a frequência que a gente está rolando o feed das redes sociais, que pode estar causando aí gatilhos de ansiedade, trazendo medo. Então, considere mudanças nos seus hábitos, se você perceber que eles também estão ativando o medo excessivo em você, esse medo que paralisa, que não deixa você ir para frente, né? Que não deixa você seguir a sua vida de uma maneira leve, tranquila, equilibrada. Então, considere fazer mudanças de hábitos na sua vida. Olhe para a sua rotina alimentar, sua rotina de líquidos, água, vitaminas, sei lá, chás. Olhe para a sua rotina de sono, como é que tá seu hábito de sono, você está dormindo bem, está indo dormir de uma forma que o seu sono seja restaurador, profundo. Então, avalie toda essa questão, né? Coloque ali no papel mesmo, escreva, olha, eu não estou dormindo bem, eu fico até altas horas ali assistindo filmes. Avalie esses hábitos, porque às vezes mudando os hábitos também, o medo diminui. Eu falo isso por mim, porque eu mudei muita coisa de hábito na minha vida e eu senti que a ansiedade e o medo, eles foram diminuindo também junto. Não é que eu não sinta hoje em dia, sinto sim, como eu disse para vocês, mas aí eu tenho ferramentas para lidar que me ajudam a lidar de uma forma mais inteligente com essas questões, tá? Então avalie seus hábitos e considere mudanças. O quinto passo é você se expor gradativamente ao medo, né? Não é você se expor assim de uma forma qualquer e bruta. Não, é gradativo. Então, por exemplo, se você tem uma fobia social e você não consegue chegar perto das pessoas, não consegue falar com as pessoas e passa mal, tenta de repente começar a conversar com um desconhecido num ponto de ônibus, né? Falar um bom dia, se forçar. Eu lembro que quando eu comecei a tratar a ansiedade, gente, isso foi antes até de 2014, que eu passava com uma psicóloga e ela disse pra mim assim: antes de você entrar numa sala que você tem dificuldade pra falar bom dia pras pessoas, né, de vergonha, fobia, você vai imaginando na sua mente você dizendo bom dia e já saindo daquela situação. E eu fui fazendo isso. De repente, começou a ficar tão mais fácil, tão mais tranquilo, porque eu já imaginava chegando, falando e saindo.
né? Então, se exponha gradativamente, não faça isso de uma forma abrupta e nem de uma forma de qualquer jeito, eu vou lá e vou fazer, porque senão vai piorar, tá? Em vez de melhorar, vai piorar. Então, faça isso gradativamente. Tem uma frase da Eleanor Roosevelt que falou o seguinte: todos os dias faça alguma coisa que você tem medo. Então, todos os dias se exponha um pouquinho, né, ao medo. Você tem medo de conversar com alguém diferente? Comece com pessoas assim que você acha que não vão te julgar muito de repente, né? Dá um oi para fulano, cicrano. Comece gradativamente, devagar, vá dessensibilizando, né, o seu emocional para que você possa ir trabalhando esses medos aí passo a passo, pouco a pouco, de uma forma a deslanchar a sua vida e não ficar travando. Então, todos os dias faça alguma coisa que você sente medo. Não precisa ser algo muito extravagante, não. É um pouquinho de cada vez, tá? É conta-gotas, tá? Bem pouquinho. E aqui o sexto e último passo, eu falei no que era um vídeo, era de 5 passos, mas na verdade é de 6, tá? Eu errei aí no comecinho, são os florais de Bach. Os florais de Bach ajudam muito a lidar com medo, tá? Tem um grupo, inclusive, desenvolvido pelo Dr. Bach com 5 florais, né, que é o grupo do medo, que ajudam nessa questão do medo. Hoje eu vou citar 2 desse grupo com 5, que são 2 florais que eu utilizo muito no dia a dia para terapia com as clientes e também para mim, que é o Mimulus, que é um floral que eu gosto bastante, que é para medos conhecidos, medos que a gente sabe que existem, e o Rock Rose, que é muito utilizado para pessoas que estão em pânico, tá? Síndrome do pânico, a pessoa paralisa e não consegue mais sair do lugar por medo, tá? Então esses 2 florais ajudam muito. E se você quiser saber um pouquinho mais, como eu falei anteriormente, sobre o meu trabalho como terapeuta floral, como taróloga, enfim, com as cartas, entra aqui na caixa de descrição, que vai ser para mim uma honra poder te ajudar no seu caminho de autoconhecimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da série, né, sobre como lidar com medos, passo a passo para lidar com os medos. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!